Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estamos aqui para gravar mais uma pré-aula. Hoje a pré-aula de número 12, que traz como título Isaac, o sorriso de uma promessa. Nós tivemos a lição passada, foi uma lição muito boa. Eu tive presente comigo a professora Cristiane, o presbítero Paulo e também o evangelista Pedro. Nós falamos na lição passada sobre Melquisedeque abençoou Abraão. Foi uma lição muito boa. E eu hoje quero iniciar essa lição como de costume, mandando um grande abraço às pessoas que compartilham a nossa lição, às pessoas que têm curtido e se inscrito em nosso canal. Muito obrigado a vocês que têm nos dado a honra de estar conosco, professores, professoras, alunos. Que Deus possa vos abençoar. Hoje nós vamos falar um pouquinho de cada tópico, ler cada tópico e explicar um pouquinho de cada tópico para que você anote, para que você grife, para que você fale em sala de aula. Essa lição é uma lição muito tranquila. Já tivemos lições com muitas polêmicas. Essa de hoje não tem muita polêmica, é uma lição bem calma, bem mansa, mas é uma lição para que nós possamos refletir acerca do que é promessa e o que pode ser gerado e o porquê a promessa é gerada. É sobre isso que nós precisamos entender. Nós somos aqui da ADTO, Assembleia de Deus, Ministério de Teofotônio. Lembrando os senhores que nós temos toda semana um vídeo novo para que você possa estudar. Eu quero iniciar essa aula mandando um grande abraço para o presbítero Elci Alves, da Igreja Cristã Aliança com o Senhor de Poté, aqui em Minas Gerais. Quero mandar um abraço para Isnar da Silva. Quero mandar um abraço para Isaías da Conceição da Silva, ao presbítero Edivaldo Farias, de Itabaiana, e o filho dele, Samuel. Samuel tem 11 anos e curte a EBP e compartilha a EBP. Que Deus possa te abençoar, Samuel, grande profeta de Deus, grande homem de Deus. Ao presbítero Mário Gomes, lá de Senador Canedo, em Goiás. Ao Tiago Lima, quero mandar um abraço ao meu querido amigo Cleone Alves, ao presbítero Cláudio Luiz, ao Elcio Pinheiro, a Jacirene Ramos, ao Antenor Silva e ao João Leonardo, que sempre pede lição e sempre tem a hombridade de deixar conosco um scrap elogiando a EBP. Grande abraço, grande beijo no coração, que a Adonai possa nos abençoar. O tópico de número 1, a leitura bíblica em classe, é Gênesis 21, do versículo 1 até o versículo 8. Leia em sala para que os seus alunos possam entender sobre o que o Senhor fez à vida de Sara. E agora nós teremos uma grande promessa que se cumpre na vida de Abraão, também que se cumpre na vida do seu filho Isaac. Então entenda, esse tópico de introdução nós vamos ler e nos demais nós vamos falando um pouquinho de cada um para que você possa falar em sala. A introdução diz: já haviam se passado 24 anos desde que Abraão saíra de Ur dos Caldeus, e apesar da promessa que o Senhor lhe fizera quanto à posse das terras de Canaã, o patriarca continuava sem herdeiros. Ele já estava com 99 anos e Sara beirando a casa dos 90. Numa idade tão avançada, teriam eles ainda o prazer de embalar o próprio filho? Para Deus nada é impossível. O Senhor prometeu ao patriarca que um filho haveria de nascer-lhe do ventre amortecido de Sara. Esta, ao ouvir a boa nova, ri-se do que Deus disse. Logo, ela veria que, apesar de seu riso, o Senhor cumpriria a sua promessa. Ele sempre nos surpreende em nossas limitações. Nessa introdução, eu queria que você entendesse, na lição passada, no tópico de número 2, na lição 11, no tópico de número 2, eu fiz uma indagação aqui. Eu queria que você iniciasse com essa indagação, essa lição. Eu falei o seguinte, que a promessa de Adonai, ela pode demorar, e isso você deve entender, mas sempre se cumpre em nossa vida quando nós entendemos, quando nós participamos e somos ativos em seu reino. Entenda isso aqui. Nós não confiamos na promessa. Eu falei isso aqui, nós confiamos em quem fez a promessa. Então entenda uma coisa, a promessa, ela é condicionada a duas coisas, e sobre essas duas coisas nós precisamos introduzir essa aula. Romanos 1, o versículo de número 5, olha o que diz esse versículo: por meio de quem viemos a receber graça e apostolado por meio do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então entenda uma coisa, para que a promessa se cumpra, você vai introduzir essa lição falando para o seu aluno, para que a promessa se cumpra na vida dele, é necessário duas coisas. Primeiro, fé. Segundo, obediência.
sem esses dois requisitos, sem essas duas coisas, as promessas não vão cumprir na sua vida como servo de Deus. Você pode ser um excelente professor, você pode ser um excelente presbítero, um excelente diácono, um excelente evangelista, um excelente missionário, você pode ser uma excelente professora, mas se você não tem fé e se você não tem obediência, você vai estar com os burros na água. Precisa entender isso. Sobre esse tópico, eu queria que você colocasse para os seus alunos algo magnífico. O nome Sara, no original Sara, com H no final, que em hebraico, o seu significado significa princesa. Então, o significado é o quê? Princesa. Então, a promessa feita a Sara, quem fez? Adonai, nos leva a uma dimensão espiritual. Entre nessa introdução dizendo isso, nos leva a uma dimensão espiritual, onde Adonai nunca deixa a sua princesa à espera de quê? À espera de sua promessa. Olha que interessante. Nós vamos entender que logo o que ele prometeu pode estar demorando. O que ele prometeu para a igreja de hoje, que é a noiva dele? Ele prometeu vir buscá-la. Está demorando, mas assim foi na vida de Sara. Sara não significa princesa? A promessa que Deus fez não demorou? Demorou, mas ele cumpriu. E demorou para quem? Para Deus? Não, demorou para nós seres humanos que somos dotados de tempo. Deus não é dotado de tempo. Logo, Deus contraria o tempo. Há um versículo magnífico que diz: eu sei que pensamento tenho de vós, pensamento de bem, diz o Senhor. Entenda uma coisa: assim como os céus são altos, os meus pensamentos sobre vós. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. O pensamento de Deus é pensamento de bem. Nós é que maquinamos que Deus está demorando, mas Deus não demora, querido. Então, coloque na sua cabeça: Deus fez a promessa à princesa, a Sara princesa, e fez uma promessa a nós, seres humanos, a nós, igreja, que somos a sua noiva, a sua princesa. E no tempo dele, com certeza vai se cumprir. Ok, querido? Então esse tópico, essa introdução fala sobre isso. Já o tópico de número 1, eu acho interessante, que diz Isaac, o sorriso tão esperado. Aí eu falo sobre da promessa da semente de Isaac. Passou-se um ano, para quem já havia esperado tanto tempo, aqueles meses ocorreram rapidamente. Querido, não foi rapidamente não. Ela esperou 90 anos, só que um ano para quem espera 90, na idade que ela estava, era quase um século, querido. A promessa para ela, ela achou que iria se cumprir de imediato, mas demorou mais um ano, são 12 meses esperando. E nós falamos sobre o significado do número 12 aqui. Eu queria que você, nesse tópico de número 1, você abrisse sua Bíblia em Números, eu notasse em Números 23, o versículo de número 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Entenda uma coisa: Isaac, o nome Isaac, ele é de uma origem hebraica que significa ele sorri ou ele ri. Logo, o que a dimensão em que Sara estava era uma dimensão carnal. E a dimensão carnal de Sara faz com que ela sorria da promessa. E o nome Isaac então é sorriso, ele ri. Entenda isso aqui, entenda uma coisa: nesse tópico de número 1 nós precisamos entender que a promessa de Adonai, ela alcança Abraão, que sofreria mais tarde alguns danos por causa da dúvida de sua esposa Sara. Eu acho isso magnífico. Abraão, ele concorda em dormir com Agar, e isso gera uma desconfiança da promessa. Houve algo semelhante? Sim. Adão também não confiou na promessa. Adão, e eu acho magnífico que isso aqui nós devemos falar em Sara, que Adão, ele confiou em Eva e não confiou em Deus, assim como Abraão. Por que ele confiou em Eva? Porque ele comeu do fruto. Deus não havia falado que não era para ele pegar no fruto. E ele faz a mesma coisa que Abraão. A Sara diz: durma com a escrava, e Abraão dorme com a escrava. E os dois vão colher agora sérias consequências a partir de então. Então entenda uma coisa: Abraão então se deitou com a escrava, confiando no plano de sua mulher e esquecendo do plano de Adonai. Assim como Adão também confiou em Eva e esqueceu do plano de Adonai. No antigo Israel, isso aqui você deve anotar para você falar em Sara, o menino
não estava acostumado a ser desmamado antes dos 2 ou 3 anos de idade. E é por isso que nós vemos um acontecimento tão grande quando nós lemos esse texto de Gênesis, que é uma festa, querido. Não era comum o menino ser desmamado. E há uma festa quando Isaac é desmamado. Abraão junta e faz uma grande festa quando Isaac é desmamado. Anote isso nesse tópico para você levar para a sala de aula. Fala sobre o nascimento de Isaac. Já o tópico número 2 fala sobre Isaac e Ismael. Ela diz: se Isaac era o filho da promessa, Ismael estava na conta do filho da desesperança, do arranjo carnal. Querido, entenda uma coisa: a nossa promessa, ela atinge quem está ao nosso redor, ainda que nós estejamos fora dos planos para os homens. Por que eu estou falando isso? Entenda uma coisa: aos olhos humanos, Abraão estava cometendo um erro muito grave, que era mandar o menino e a escrava para o deserto. Mas aos olhos de Deus, ele havia orado antes, e Deus não iria abandoná-lo. Então entenda isso aqui: a nossa promessa, você tem a promessa que você tem, ela vai atingir quem anda com você. Todos aqueles que confiam em Deus e prosperam num caminho absoluto, eu quero esse caminho absoluto aqui é um caminho da verdade, palavra, que estão ao seu lado confiando na promessa de Deus, na promessa de Adonai, eles vão viver essa promessa com você. As pessoas que estavam ao lado de Abraão, que largou sua parentela, viveram a promessa de Deus. Então entenda, ela vai atingir todas as pessoas que estão ao nosso redor. O fato de Abraão ouvir a voz de Deus ao despedir a Agar nos mostra o quanto ele era obediente a quem? Ao próprio Deus. Abraão estava em obediência ao próprio Deus. Só que aos olhos humanos era errado. Mas entenda, Deus já tinha traçado um plano para Ismael. Mesmo sendo ele fora da promessa, Deus já havia colocado ele nenhuma raiz. E eu vou acelerar isso para você entender. Deus já havia colocado em uma raiz de bênção. Por quê? Porque ele trazia consigo a raiz de Abraão. Ele tinha parte do sangue de Abraão. É por isso que Deus não deixaria no deserto. É por isso que Deus não deixaria desfalecer. Entenda uma coisa: as pessoas que andam com você, as pessoas que são a raiz de você, nunca serão desamparadas, porque Deus ele é fiel até 1000 gerações, diz a palavra do Senhor. Confie nessa palavra. Meus alunos estão saindo da sala. Minha família está desviada, meus filhos estão desviados. Querido, vá dormir tranquilo. Quem tem promessa de Deus, dorme tranquilo. Toda a nossa geração terá que conhecer o Senhor. Terá tempo para reconciliar com Adonai. Se você colocou nas mãos de Adonai, deixe que Ele tome conta. Entenda isso. Ainda que ele esteja fora da promessa, ainda que Ismael estava fora da promessa, ele trazia consigo a raiz de Abraão. O ato de despedir Agar, é interessante que isso no costume judaico nada mais é do que dar alvará de soltura. Logo ela seria livre. Abraão estava fazendo ali, na realidade, aos olhos humanos, algo errado, mas aos olhos de Deus ele estava despedindo-a. Como na época da escravidão, ele tinha o privilégio de alforriar o escravo, e o que Abraão faz é alforriar Agar para que ela vivesse a vida livre. Então leve isso para a sua sala. É costume judaico? Aos nossos olhos é errado? Mas é costume judaico, e eles vivem a tradição. Ele orou ao Senhor e Deus confirma tudo o que ele faria. É por isso que Deus realiza na vida de Abraão algo magnífico, mesmo Ismael sendo fora da promessa. O tópico de número 2, ele fala sobre Isaac, o bem mais precioso de Abraão. E isso aqui nós precisamos ler pausadamente na sala da aula. Nós precisamos entender esse tópico para que o aluno entenda não só o quesito carnal, mas o quesito espiritual. Anote isso aqui para você entender. Nesse tópico vai falar sobre a aprovação das provações. O tópico de número 1.
o ato de levar Isaac ao Moriá, isso aqui eu acho magnífico, nos revela algo espiritual e também carnal. Vamos entender isso. Então se divide em dois atos, espiritual e carnal. Carnal, vamos entender o ato carnal. No carnal, Isaac tinha sofrido perseguições do seu meio-irmão Ismael. Ele sofreu muitas perseguições da própria escrava. Logo, ao despedi-la, entrava em evidência aqui o que nós chamamos de exclusivismo e não justiça. Aos olhos de Isaac, Abraão estava sendo exclusivista com ele e esquecendo de quem? Ismael. Isaac toma para si um sentido carnal, dizendo: meu pai me ama mais do que Ismael. E isso é perigoso. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois. Mas aos olhos espirituais, nós precisamos entender que Isaac, agora, ele conheceria o seu pai como o homem que Adonai colocou para ser o ponto de fé. E ele entenderia o amor de Abraão não como ato exclusivo dele. Olha o que o Moriá trouxe aqui agora. Primeiro, quando, no sentido carnal, quando ele sofre as perseguições, que ele vê o pai despedir a empregada, a mãe despedir a empregada com o pai, ele se sente exclusivo, filho exclusivo. Mas ao mesmo tempo, quando ele vai ao Moriá, isso aqui é algo espiritual, ele entende que o exclusivismo de Abraão não era para ele, mas sim para quem? Para Deus. E quem era Deus? Era o Deus que tinha feito a promessa de que Isaac viria a nascer. Isso é magnífico, querido. São dois pontos, carnal e espiritual. Nesse tópico aí de número 2, eu queria que você anotasse, professor, o significado de Moriá. Moriá significa Javé prover. Na nossa linguagem, Deus proverá. Então entenda, a fé de Abraão, ela é exposta não ao povo, mas a alguém que convivia e que precisava entender o quê? Precisava entender que a fé ultrapassava a barreira dos seus bens, a barreira dos valores carnais e, acima de tudo, é algo pessoal de cada ser. O Moriá agora traz para Isaac algo magnífico na espiritualidade. Ele enxerga a fé além dos bens, a fé além dos valores carnais. E ele entende que, acima de tudo, cada pessoa teria que adquirir o seu próprio conhecimento acerca de quem era Deus. Ok, querido? Já no tópico de número 2, há algo magnífico nesse tópico número 2 que diz: o encontro de Isaac com Deus. Olha que interessante, como a lição vai se interligando quando nós começamos a estudar. Há um texto em Gênesis 22, para que você leia em sala. Gênesis 22, o versículo de número 9, diz o seguinte, olha que interessante, diz: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou no altar em cima da lenha. Olha que interessante isso aqui. Quando nós, como pais, mostramos a nossa fé em meio às turbulências dessa vida, em meio aos galhos e temperamentos contrários existentes em nossa casa, quem está ao nosso redor, que é os nossos pormenores, os nossos filhos, passa a observá-los, e antes mesmo de mostrarmos a nossa fé, eles já colocam em evidência. Você quer ver um exemplo? Eu acabei de ler Gênesis 22, versículo 9. Isaac era velho, Abraão era velho, Isaac era jovem, e Isaac permite o seu pai amarrá-lo para que ele sirva de holocausto. Olha que interessante. Então a atitude de fé que Abraão tinha agora é gerada em seu filho Isaac só através dos atos. Ele passa a conviver com Abraão, e através de Abraão, mesmo com todos os problemas, mesmo com todos os embaraços, ele passa a enxergar em Abraão as atitudes de fé.
o ato de sair, o ato de deixar a parentela, o ato de confiar em Deus, o ato de tomar para si a família de Ló e guerrear. Ele enxerga no seu pai um homem distinto de caráter, que tem uma fé acima de todos os homens daquela região. E ele passa agora então a demonstrar e colocar essa fé em evidência. Entenda uma coisa, desde criança, Isaac ele aprende a oferecer holocausto. Isso é normal no costume judeu. E a sua família tem visto algo magnífico em você. A pergunta é: será que a sua família tem visto os holocaustos que você tem oferecido a Adonai? Será que os seus filhos têm visto aquilo que você tem oferecido a Deus? Isaac viu, Isaac presenciou, Isaac fez parte do holocausto. Isaac aprendeu a oferecer o holocausto. Agora, será que os seus filhos, será que a sua sala, será que a sua igreja tem visto os holocaustos que você tem feito para Deus? Ou você não tem feito nada? Quantas pessoas não têm exemplo para dar dentro da igreja, dentro da sala de aula? Quantas pessoas não têm exemplo para dar dentro do seu próprio trabalho? Isaac tinha exemplo? Tinha, porque via o pai fazendo. Então nós como pais precisamos deixar um legado de fé para os nossos filhos. Não só os filhos carnais. Entenda isso aqui, professor. Aos nossos filhos espirituais. As pessoas vão para a sala de aula porque querem ouvir algo novo de você. Querem sentir a presença de Yeshua através das suas palavras. Se você não tem algo novo, o que elas vão caçar na escola bíblica? É isso que nós precisamos entender. Então Isaac tinha. Agora o que nós temos para oferecer para a nossa família? A nossa família carnal é a nossa família espiritual. O que nós temos a oferecer? A promessa, entenda uma coisa, e os milagres, isso aqui é magnífico. A promessa e os milagres de Deus somente serão realizados quando o seu povo viver de maneira irrepreensível, tendo o quê? Tendo o seu coração voltado para Jeová. Quando todo o povo entender o que é promessa, quando todo o povo tiver fé, quando todo o povo tiver ação, quando todo o povo tiver obediência e viver de maneira irrepreensível a promessa, e os milagres passam a acompanhar aqueles que estão trabalhando por Jeová. Quer ver exemplo disso aqui? 2 Crônicas. Há um texto fantástico de 2 Crônicas, e eu acho magnífico esse texto, e você deve ler em sala esse texto para que os seus alunos compartilhem um momento de fé. E diz, olha, 2 Crônicas 7, o versículo 14 e 15, olha o que diz esse texto. É um texto fantástico, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então, povo de quem? De Adonai. Chama pelo nome de quem? De Adonai? É de Lúcifer? Não, é pelo nome de Adonai. Se o meu povo, não o povo de Elias, quem está falando é o próprio Adonai, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter ao ato de conversão dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Isso que é algo magnífico, é o próprio Deus falando. Quem está na extremidade dos céus? Adonai. Ninguém habita no céu a não ser Ele. Há uma confirmação de que é Ele quem está falando. Ele diz: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E há algo magnífico no versículo 15 que ele diz: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então tudo que você tem levado para Deus, tudo que você tem buscado diante de Deus, tudo que você tem apresentado diante de Deus, Ele tem escutado. Agora você precisa ter fé, você precisa ter obediência. As promessas e os milagres vão te acompanhar à medida em que você se disponibilizar para o reino de Deus. Ok, meu querido? Já o tópico de número 3 diz o seguinte: o casamento de Isaac. E nesse tópico eu queria que você prestasse bem atenção, que nós vamos ver que Isaac passa a viver não mais no contexto carnal. Isaac passa a viver no que nós chamamos de contexto espiritual. E eu vou explicar isso um pouquinho para você. O texto, o tópico de número 3, diz que se Isaac quisesse, poderia ter casado com uma das jovens daquela terra. Entenda uma coisa: há em Isaac, isso aqui é magnífico, o quesito obediência herdado de quem? Seu pai Abraão.
Isaac aprende isso aonde? Ele aprende o que nós chamamos aqui de mitzvah. Em hebraico nós chamamos de mandamento. No plural nós chamamos de mitzvot ou mitzvot, que significa titzavá, comando. Isaac aprende o comando de seu pai. E ele passa a viver o comando agora de quem? De Adonai. Isaac poderia escolher uma mulher da tribo onde ele estava? Sim. Mas em todo o tempo, Isaac estava com 40 anos. Não era um menininho novo, não. Isaac tinha 40 anos. E Isaac tem a liberdade de escolher a mulher, mas ele dá preferência ao pai. Isso significa que Isaac mostra o quesito obediência ainda sendo velho. Os jovens de hoje com 16 anos dizem que o pai é quadrado. As jovens de hoje com 13 anos querem namorar e dizem que o pai é quem não manda mais. Meu amado, fala isso na sala de aula. Fala para as mães, fala para os pais entenderem esse quesito. Então, dentro do judaísmo, essa palavra se refere aos 613 mitzvot, ela se refere aos 613 mandamentos, dados aonde? Na Torá. A Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. E qualquer lei rabínica em geral, nós chamamos aí de mais tarde, vai ser escrito que nós chamamos de escritos de Moisés, no original. Essas leis rabínicas, elas eram colocadas como leis, assim como nós temos leis humanas, as leis rabínicas também serviam para isso. Êxodo 20, o versículo 12 fala sobre isso. Mais tarde Moisés aplicaria essas leis pelo próprio Adonai. Isso está nos mostrando que Deus colocou essas leis por entender que elas prolongariam os dias de vida daqueles que fossem obedientes aos pais. Isaac tinha escolha? Tinha, só porém ele deixa o seu pai Abraão fazer a escolha por si, sabendo que o futuro dele estava dependente de quem conhecia Adonai primeiro do que ele. Ok, meu querido? Então entende isso aqui. Então o significado de Naor também aparece aqui. Naor significa perfurador. Essa cidade é conhecida por causa de seus poços. Gênesis 24, versículo 10. Nesse texto de Gênesis 24, versículo 10, diz o seguinte, olha que interessante. Tomou o servo 10 dos camelos de seu senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Essa cidade de Naor, o significado de Naor, falei aqui, é perfurador. Naor é conhecido, ela é parente de Abraão por perfurar poços. Essa cidade, ela vai nos mostrar a obediência de Rebeca. Quando Abraão designa Eliezer para buscar uma esposa, olha que magnífico. Ele diz a Eliezer, prometa-me de que não trará uma mulher dos cananeus. E a promessa que ele faz, ele pede a Eliezer, coloque a mão por debaixo da minha coxa. Isso aqui é um estudo magnífico, isso aqui nós sabemos onde é que vai colocar a mão, não precisa nem falar. O termo original aqui fala sobre coxa, mas era algo bem mais sensível para que o pacto fosse feito, a geração fosse sarada a partir de ali. Então procure saber sobre isso. Ele faz então um pacto com Abraão e Eliezer sai para buscar uma mulher e tem alguns quesitos, ele traz consigo 10 camelos e tem alguns quesitos para que essa mulher seja a mulher do seu filho Abraão. E Eliezer faz uma oração magnífica, e isso nós precisamos ler para os nossos alunos. Então, essa cidade Naor, que significa perfurador, onde tinha muitos poços, vai nos mostrar a obediência de Rebeca. Por quê? Quando Eliezer para com os seus camelos, que ele tinha trago, os 10 camelos, ele faz uma oração de Senhor, que essa mulher seja uma mulher que me dê água e dê água aos 10 camelos. Querido, olha que magnífico. Ele diz assim, Gênesis 24, versículo 14, diz, dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisto verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. A oração de Eliezer é fantástica. Nisto eu vejo aqui Rebeca sendo obediente, porque Rebeca, ela oferece água a Eliezer e ela dá água aos 10 camelos que ele transportava. Só para você ter noção,
um camelo chega a beber 120 litros de água. Numa rápida conta, 120 vezes 10, 1.200 litros de água, que ela teve que tirar do poço do camelo dele beber. Querido, entenda uma coisa, a quantidade de camelos era 10. Esses animais vai nos mostrar que Rebeca estava num plano de Deus em ser obediente. Ela não se importou com quem estava pedindo água, era um estranho, mas esse estranho precisava de ajuda. Há uma pergunta: será que nós temos a capacidade de oferecer alimento para quem está pedindo na igreja hoje? Será que nós temos a capacidade de oferecer água para quem está precisando? Eu vou mudar um pouquinho de foco, trazer para o lado espiritual. Será que hoje nós estamos orando pelas pessoas que estão precisando? Será que nós estamos fazendo deprecações pelos nossos governantes? Nós estamos vendo o que está acontecendo no Congresso. É o nosso papel como seres espirituais pedir a Adonai: Senhor, inclina as tuas mãos, inclina os teus ouvidos e ouve o teu povo, ouve o clamor do teu povo, sara o Brasil, sara a nossa terra. Querida, nós é quem devemos fazer essas orações desafiadoras, não é o ímpio, não. Eu acho interessante que Eliezer faz uma oração magnífica e Deus atende. Por quê? Porque Abraão era justo, porque Isaac era justo. Então há no quesito oração, quando nós oramos, a justiça de Adonai. Se eu sou um homem íntegro, reto, Deus atende. Muitas orações não serão atendidas porque os homens estão totalmente fora do plano de Deus. Então entenda, agora ela passa a conhecer quem iria ser o seu esposo. Por quê? O ato de obediência dela traz bênçãos, traz frutos, e ela vai colher desses frutos. Já no tópico de número 2, do item 3, diz o seguinte: o encontro de Isaac com Deus. Então tem uma coisa, a perfeição de Adonai, ela está em confiar nele. Anote isso aí para você levar. Em seu tempo, tudo acontece assim como Rebeca chegou, cumprindo a promessa para confortar Isaac da morte de sua mãe. Deus agora traz Rebeca, e isso que é magnífico. Deus traz Rebeca no tempo exato em que Sara morre, e ela conforta Isaac da perca da mãe. Então, anote isso aqui. Isso aqui é espiritual para que você entenda. Olha que magnífico. Deus sempre enviará pessoas que nos confortem nos momentos terríveis da nossa vida. Sempre. Quando isso não ocorre, o que é impossível, Ele mesmo falará ou confortará o nosso coração. Se você acha que você está sozinho, querido, dobre o seu joelho, clame a Adonai, e você vai sentir a presença dele onde você estiver. Você pode estar no pior lugar nesse momento, você pode estar passando a pior luta, travada, guerreando dentro da sala, mas eu tenho certeza, se você dobrar o seu joelho e disser: responda-me, Deus, porque eu preciso ouvir a tua voz, ele jamais ficará calado diante da oração de um servo fiel. Ok, meu querido? O tópico de número 3 dessa lição, eu acho magnífico, que Isaac, o tópico de número 3, o tópico número 2 é o casamento de Isaac, está falando sobre o casamento de Isaac, e o tópico número 2 fala sobre os filhos que não vinham, algo magnífico. Isaac nos mostra que devemos aprender com os erros de nossos pais, com os erros dos nossos amigos e os familiares por certo. Porque o tópico de número 3, Isaac não tem o mesmo plano de Abraão. Isaac não tem a mesma visão do seu pai. Entende isso aqui? Olha que interessante. Então, nós devemos aprender, Isaac vai nos mostrar que nós devemos aprender com os erros dos nossos pais, dos nossos familiares, e não segui-los faz entender que somos capazes de manifestar a graça de Deus em tempos adversos. Isaac viu o seu pai dormir com a escrava e gerar um filho fora da promessa. Isaac sofreu na pele as aflições de Ismael, as aflições de Agar. Agora Isaac aprende com o erro do pai.
Isaac não faz a mesma coisa. Isaac, pelo contrário, ele deposita toda a sua fé em Adonai. Querido, olha que coisa magnífica. Elias é magnífico, sim. Rebeca também era estéril, assim como Sara. Deus estava provando Isaac, dizendo: será que você herdou a raiz de amargura do seu pai? Será que você herdou a incredulidade em alguns momentos da sua mãe? E Isaac faz totalmente o contrário. Isaac nos mostra 2 passos importantes para se cumprir a promessa da nossa vida. Eu falei sobre obediência e fé. Isaac agora mostra oração e confiança. Então nós precisamos ter em todo o tempo oração e confiança, e a promessa se cumpre. O tópico de número 4, ele diz o seguinte: o tópico de número 4, Isaac, o bendito do Senhor. Esse tópico fala que desde sua experiência no Moriá, Isaac fez ousadíssimo na fé. Então entenda uma coisa: por que Isaac fez ousadias e foi ousadíssimo na fé, ao ponto de ser conhecido como bendito do Senhor? E nós precisamos entender isso aqui. Quando nós somos fiéis a Adonai, o ímpio ele tem por obrigação de enxergar o quê? O ato da graça em nossa vida. Ele tem que enxergar a prosperidade de Deus em nossa família, em nosso trabalho, e acima de tudo, ele tem que ver em nosso testemunho o Calvário. Quando nós somos fiéis, quando nós somos participantes do reino de Yeshua, o ímpio tem por obrigação de ver isso. Não adianta você ser um excelente dizimista, não adianta você ser um excelente professor, uma excelente professora, mas você não tem caráter, mas você não tem atitude de servo de Deus, você compra e não paga. Querido, mais importante que todas essas coisas é você ter o nome escrito no livro da vida. Tem pessoas que acham que usar uma saia de todo tamanho, usar um cabelo de todo tamanho é santidade. Não é santidade. Santidade é você entender que as pessoas precisam olhar para você e enxergar o reino de Cristo nas suas atitudes. Isso é magnífico, querido. As pessoas estão confundindo o evangelho no dia de hoje e colocando a palavra evangelho no original, que significa boas novas, em usos e costumes. Não. O evangelho genuíno está em prosseguir, o que diz a palavra, e confiar em Adonai. Eu posso ser o último, eu posso ser o mais feio, eu posso ser o menos dotado de inteligência, mas eu tenho o meu livro escrito, eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Isso é magnífico, querido. Lembra quando Jesus disse aos discípulos: vocês estão felizes que vocês expulsaram demônio? Vocês estão felizes porque vocês fizeram obras e milagres? Você tem que estar feliz porque você não está arrolado no livro da vida, está escrito no livro da vida. Então é essa felicidade que nós temos que trazer para a nossa sala, a confiança de ter o nome e ir morar com Adonai. Então entenda, nós precisamos voltar a ser servos, a sermos servos conhecidos como príncipes de Deus em nosso tempo. Isaac foi conhecido como bendito do Senhor. Por quê? Por causa do seu testemunho. Hoje é uma aversão de valores. Quando você fala que você é pastor, as pessoas afastam de você por causa do clichê ladrão. Querido, há hoje um consenso entre os próprios jovens da igreja que todo pastor é ladrão. Acabe com isso na sua sala. Acabe com isso, comece a pregar o evangelho de boa nova, de homens sarados, de uma geração que está se levantando para falar que Jesus está voltando. E nós somos essa geração. Nós somos a geração que tem o poder da palavra, porque Adonai nos confiou esse poder. Através do quê? Através da verdade. O que você está fazendo e agora é prevalecer na verdade. Está escutando 1 hora de vídeo para lecionar uma aula em 1 semana. Olha que magnífico, querido. Isso é dar crédito à palavra de Deus, isso é dar crédito ao reino de Deus e querer que as pessoas aprendam. Há um texto magnífico em João, e eu gosto de trazer esse texto comigo, João 13, olha que texto magnífico, que diz João 13, 34, 35, eu sempre falo esse texto, eu amo esse texto, sou apaixonado por esse texto. Diz o seguinte: novo mandamento vos dou, que amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros 2 vezes. Aí no versículo 35 diz: nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos.
se tiverdes amor uns com os outros. Então, para que nós sejamos príncipes de Deus, certo? Para que nós sejamos o bendito do Senhor, nós temos que demonstrar amor ao próximo. Ok, meu querido? O tópico de número 2, do item 4, que fala sobre profeta de Deus, a bênção de Isaac impetrada sobre os gêmeos antecipa profeticamente o destino de cada um deles. Entenda uma coisa, há em nós o poder de palavra. Homens guiados para Adonai. No mundo não. Em nós habita o Espírito Santo. Tudo que eu falo, quando um ou dois ligados na terra, será ligado no céu. Estou dizendo isso aqui. Em nós, servo de Deus, existe autoridade para abençoar, mas também amaldiçoar. E nisso nós temos que ter muito cuidado. Como tem pessoas amaldiçoando pessoas e não cumprindo João 3, 34 e 35. Tanto nós temos o poder de abençoar, como também nós temos o poder de amaldiçoar. Só para vocês entenderem o caso, lembra o caso de Noé? Noé nos mostra que suas palavras fazem ao seu filho Cã maldito na terra. Já Isaac, ainda que enganado pelo seu filho Jacó, ele profere uma palavra de bênção. E a boca de Isaac abençoa e não tem como voltar atrás após a bênção liberada, porque ela se torna verdade. Eu acho magnífico que nessa semelhança nós vamos nos equiparar a quem? Ao próprio Adonai, quando estava criando o homem. Ele diz, bendito, bendito. Ah, querido, e quando ele diz bendito, ele não, depois que o homem cai, ele não pode amaldiçoar o homem, ele amaldiçoa a terra. Há algo magnífico nisso aí, quando Deus faz o homem, que Deus diz, Gênesis 1, versículo número 28, e Deus abençoou e lhe disse, sede fecundo. Quando o homem cai, Deus não pode amaldiçoá-lo. Então, quando você abençoa, você não pode mais amaldiçoar. Agora, quando você amaldiçoa, querido, as pessoas vão colher. Cuidado com o que você fala, cuidado com suas palavras, ela tem poder, principalmente na vida dos seus filhos, carnais e espirituais. Toma cuidado. Então, entenda uma coisa, nós como servos de Deus, precisamos amar, precisamos ser útil, precisamos falar a palavra da verdade, porque quando nós falamos a palavra da verdade, nós liberamos bênção sobre os filhos da fé. É magnífico isso. O que nós precisamos ainda entender dentro dessa lição é que a paciência produz recompensas. Guarde isso que eu vou falar na sala de aula. Eu estou encerrando essa aula por aqui. A paciência, ela produz recompensas. As promessas e os planos de Deus são maiores que as pessoas. Isso é magnífico. As pessoas estão tentando me derrubar, as pessoas estão fazendo. Querido, as promessas são maiores que as pessoas. Nós não cremos nas promessas, nós cremos em quem fez a promessa. E Ele é maior que todas as coisas, é maior que as pessoas. 3. Deus sempre cumpre suas promessas. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Esse texto é magnífico. Esse texto, você deve terminar essa aula lendo esse texto, 2 Timóteo 2, o versículo de número 13. Olha que magnífico. E se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar Ele, porque Ele é a fidelidade em pessoa. É por isso que nós dizemos que Deus não existe. Não, Deus não existe. Existe tudo aquilo que você gera, tudo aquilo que você produz. A caneca foi feita por alguém, ela existe. A revista foi feita por essa PAD, então ela existe. Agora, quem fez Deus? Ninguém. Então Ele é. É magnífico. Termina a sua aula dizendo isso para os seus alunos. A confiança de que o eu sou vai cumprir as promessas. A conclusão diz, a história de Isaac não é uma simples biografia, é um relato de fé e de superações no campo pessoal, doméstico e nacional, do Monte Moriá, onde se encontrou pessoal e experimentalmente com Deus até a sua morte. Ele viveu como um príncipe de Deus. Portanto, não deixe abater pelas provações.
exerça a sua fé no campo das impossibilidades. Eu me despeço de você falando o seguinte: é impossível? Sim, aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, o impossível é possível. Ainda que tudo esteja contrário, suas aulas estão péssimas, as pessoas estão te perseguindo, as pessoas estão, como diz aqui em Minas Gerais, estão te malhando, pisando você no lagar. Entenda uma coisa: há em Adonai um quesito magnífico, que é a construção para determinada coisa, para determinado tempo. Adonai, quando vai construir um prédio para 10 andares, é para 10 andares. Então, o aprofundamento das estacas será para 10 andares. Agora, quando você está sendo perseguido ao ponto de você não aguentar, entenda, é porque as estacas estão sendo bem mais aprofundadas e o prédio, o arranha-céu vai ser bem maior. Então, entenda, as pessoas terão que enxergar você lá no topo, não como Torre de Babel, mas para que você radie a luz de Adonai para todos que estão em volta de você. Existem prédios de 10 andares, existem prédios de 5 andares, mas também existe prédio de 30 andares. E o que você está sofrendo são as fundações para que você seja um arranha-céu acima dos prédios menores. Que Deus te abençoe, excelente aula e até a próxima pré-aula, a lição de número 13. Forte abraço e que Adonai te proteja.